Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Tudo bem por aí? Bom, vamos falar um pouquinho de Flamengo e Corinthians. Uma vitória muito importante para o rubro-negro. Uma partida em que o time não atuou bem. O Flamengo já teve situações de perder jogos em que teve atuações melhores do que essa de ontem, no jogo no Maracanã. Então, o futebol é assim, né? Essa é a graça do futebol muitas vezes. Então, às vezes você tem uma equipe que consegue desempenhar bem, acaba não conseguindo nem empatar, nem vencer, mas também tem a situação de você ter um desempenho um pouco pior, um pouco ruim, e acabar conseguindo vencer com um gol totalmente inusitado, como foi esse gol do Léo Pereira ontem na partida no Maracanã. Vamos direto aqui para algumas imagens e vamos destrinchar um pouquinho do que foi esse jogo. Jogo bem curioso, bem diferente assim, em alguns aspectos, né? Antes disso, deixa o like aqui, tá? Não esquece de deixar seu like, é muito importante. Se inscreve no canal. E vamos lá, vamos falar um pouquinho mais desse Flamengo e Corinthians. Então eu trago aqui primeiro a estrutura das escalações, o campinho base das escalações dos dois times, né? O Flamengo acabou tendo que fazer uma troca de última hora com uma lesão do Arrascaeta, sentiu um incômodo, e acabou colocando o Vitor Hugo. Muita gente colocando o Flamengo como um 4-4-2. Eu vi muito mais o Gabi por trás do Pedro, como esse cara aí nesse posicionamento que vocês estão vendo aí, como se fosse um 4-2-3-1. O VH fazendo esse meia pelo lado direito. Muita troca também do Vitor Hugo com o Gabi, né? Quando o Gabi baixava, o Gabi gosta de baixar ainda mais ainda para vir buscar o jogo. O Vitor Hugo buscava ser um segundo atacante, ser um cara presente na área. E aí isso não quer dizer também que o Gabi não tivesse presente na área também como segundo atacante. Mas entendendo, interpretando a formação do Flamengo a partir de como o Flamengo evoluía dentro de campo de jogo, a não ser a entrada no último terço, muitas vezes, era essa estrutura que eu consegui identificar, tá bom? E aí, para falar um pouquinho mais dessa escalação do Flamengo também, me surpreendeu que o Wesley acabou sendo escalado novamente como titular. O GE, por exemplo, dava conta de uma entrada do Varela, recuperado de lesão, e acho que ele quis explorar o Wesley muito por conta da questão da velocidade, das costas da última linha, mas não me pareceu uma opção muito inteligente. Eu já vou chegar lá, porque eu ainda não concordei muito com ele em relação a isso, né? Isso também tem a ver com o que eu falei no pré-jogo. E também não tem muito sentido a escalação do Wesley, levando em consideração, e não só do Wesley, né? Mas também de outros jogadores, levando em consideração uma declaração do Sampaoli, e aí entra a minha primeira divergência em relação ao Sampaoli. Eu tenho duas divergências principais, duas críticas para fazer em relação ao Sampaoli, avaliando a partida dele, né? A atuação dele, e partindo do que ele disse também ontem na entrevista coletiva. Eu tenho duas críticas para fazer. Primeiro, a escolha errada das vantagens, a escolha errada de como ele interpretou qual era a melhor vantagem para se tentar. Ele falou muito sobre vantagem qualitativa, né? E não acho que a melhor vantagem do jogo era essa. A melhor vantagem do jogo era posicional e cinética. O Flamengo tinha que circular rápido a bola para gerar vantagem posicional. Não era num contra um do Cebolinha. Acabou sendo num cruzamento. Não foi a partir de uma dinâmica que ele estava em vantagem qualitativa e conseguiu furar a defesa por conta disso. Ele fez um cruzamento, o Léo Pereira estava lá, foi muito feliz. Então, assim, acho que ele foi infeliz na escolha da vantagem. A gente vai ver nas imagens isso daqui a pouco. Por quê, né? Que eu discordo dessa interpretação dele. E outra coisa que ele falou também muito na entrevista coletiva foi a questão do time estar cansado e sentir o quinto jogo em 12 dias. E que por conta disso o time teve dificuldade. De fato, o time teve muita dificuldade em relação à pressão pós-perda, em relação à transição defensiva, em relação à subida de pressão, em relação ao bloco alto. Por isso até que o Corinthians conseguiu se sentir confortável em relação a atacar o espaço. Foi muito feliz na estratégia do Luxemburgo e na forma como essa estratégia foi aplicada, né? Não adianta nada ter uma estratégia boa e não conseguir, de fato, fazer elas funcionar dentro de campo. E o time foi feliz também, utilizando bastante o Roger Guedes, para mim, claramente o melhor jogador em campo, disparado ontem na partida no Maracanã. E aí, voltando aqui sobre essa questão da utilização dos jogadores, ele acabou optando por jogadores que têm atuado muitas vezes, né? Não sei se ele fala que o time está desgastado, porque é a quinta partida em 12 dias, por que ele utilizou o Wesley como nona partida seguida como titular? Né? Se ele tinha o Varela. Por que ele não tentou, na hora que ele perde o Arrascaeta, e aí eu sou fã do Vitor Hugo, acho que ele tinha que ter entrado, mas, por exemplo, escalar o Varela como um terceiro zagueiro, como um cara que fica fazendo uma função mais defensiva, e ter um cara espetado pelo lado direito como um ponta,
próprio Matheus Gonçalves, que acabou entrando só na reta final do jogo, para tentar mexer um pouquinho essa defesa do Corinthians, tentar trazer um fator novo, tentar trazer uma surpresa para o Luxemburgo, para a equipe do Corinthians. Ah, Rafa, mas aí, será que ele treinou isso? Bom, se ele não treinou, ele deveria ter treinado. Essa é a minha opinião. Estou sendo bem enfático aqui, porque eu acho que ele tem pouco tempo de treino e tudo mais, mas acho que ele pode simular esse tipo de situação. Então, acho que é o dever dele tentar alternativas criativas. E o Sampaoli, espera-se dele que ele faça isso. Ele é um técnico que toma esse tipo de atitude, que tem esse tipo de ação. Né? Então, eu tenho sentido ele um pouco conservador em alguns momentos. Então, ele usou o Pulgar e o Thiago Maia, por exemplo. E aí, os jogadores estão claramente desgastados, especialmente o Thiago Maia. O Thiago Maia teve uma contusão no jogo contra o Botafogo, jogou 3 dias depois, saindo de maca do Maracanã no dia do jogo do Botafogo. Saiu com desgaste no jogo contra o Fluminense e jogou domingo de novo. Por quê? Insistir. Né? Por que não utilizou o Igor Jesus? Tinha outros jogadores para tentar utilizar. O próprio Vidal, que é um jogador que não tem jogado muito bem, não tem atuado muito bem, mas é um jogador que está mais fresco, não tem jogado jogos inteiros. Né? Por que tirar do jogo o Pedro, se ele era um cara que poderia ser útil em relação à bola aérea, em relação a apoio, em relação ao jogo por dentro, que era a melhor vantagem? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já quando trouxer as imagens. Então, a minha cornetada no São Paulo já foi dada, já foi feita, e aqui eu quero trazer para vocês também a estrutura do Flamengo em último terço. Nada muito diferente do que a gente já está acostumado a ver. Aqui é claro que isso aqui é só uma imagem, não é tão estático assim, né? Quando a gente está olhando para o campo de jogo, as coisas não são tão estáticas assim. A gente, claro, que vai ver o Thiago Maia se aproximando do Gerson, do Ayrton Lucas, quando a bola estiver lá daquele lado esquerdo. A mesma coisa em relação ao Pulgar, para tentar gerar vantagem, superioridade numérica, né? Então, mas basicamente era isso. O Gabi também vinha baixar às vezes e havia uma troca com o Vitor Hugo para ele poder ser esse cara por trás do Pedro, ou às vezes como segundo atacante também, o Vitor Hugo ou o Gabi também. Então, claro que isso é só uma base, uma estrutura, isso acaba mudando muito dentro do campo de jogo. Até por isso que eu gosto tanto de mostrar as imagens para vocês aqui, porque elas são muito mais dinâmicas do que campinhos. Mas os campinhos também são legais, também são interessantes. E aqui o 4-4-2 do Corinthians, né? A gente não viu aquela estrutura que eu tinha falado no pré-jogo de 5-4-1, mas a gente não viu o Roger Guedes baixar nessa segunda linha. O Roger Guedes ficou mais pronto para atacar, como o cara que era o cara a ser o primeiro cara a ser acionado na hora que o Corinthians roubava essa bola. Ele foi muito acionado, ele foi muito bem no jogo, como eu já falei. E aí o Flamengo acabou não conseguindo explorar as vulnerabilidades desse sistema, dessa estrutura, que eram entrelinhas, que eram espaços na janela, como eu tinha colocado no pré-jogo. Conseguiu em alguns momentos, e aí foram os melhores momentos do time, e vou mostrar isso nas imagens agora para vocês. Então vamos aqui para as imagens. O Flamengo conseguiu gerar vantagem pelo corredor central, conseguiu uma aproximação aqui do Pulgar nas costas do Roger Guedes, que estava marcando como uma dupla nos 4-4-2 do Corinthians. O Pulgar consegue ganhar as costas do Roger Guedes e consegue evoluir no corredor central. E aí acha o Gabi no apoio, e é uma chance bem clara do Flamengo de gol. Né? Então, como eu tinha antecipado aqui no pré-jogo, essa era a melhor vantagem que o Flamengo poderia obter. E quando conseguiu evoluir dessa forma, teve vantagem. E aqui o bloco alto do Flamengo, bastante ineficiente, né? E aí, como eu já falei, não adianta colocar na conta dos jogadores que eles estão cansados e insistir nos mesmos jogadores. Então, não me parece lógico isso. Então, o Flamengo bem atrasado nessa pressão. E o Corinthians também foi bastante competente em poder conseguir gerar esses apoios, em conseguir fazer a bola progredir. Então tem um adversário do outro lado também. Isso é bem importante se dizer. E o Corinthians foi feliz. O Corinthians fez uma partida bem acima do que se esperava, porque o time vinha atuando, bem mais intenso, bem mais participativo e também com bola no pé, bem inteligente para conseguir gerar as vantagens, conseguir fazer as dinâmicas de terceiro homem, de apoio para poder conseguir progredir. E a equipe foi muito bem nesse sentido. Então aqui o Corinthians conseguindo progredir no campo de jogo, fazer essa bola lá nas costas do Wesley, tentar gerar 1 contra 1. E a gente vai ver de novo o Flamengo conseguindo evoluir por onde? Corredor central, tabela, vantagem de a bola mexer rápido. Preciso mexer a bola rápido quando você tem um adversário que está muito retrancado com as linhas muito baixas. Quando o Flamengo conseguiu tocar a bola rápido, conseguiu gerar os apoios em corredor central, conseguia esse tipo de situação aqui de vantagem, de finalização. Então uma rebatida direcionada aqui do Ayrton Lucas, o Pulgar de novo sendo importante como esse cara no corredor central, escondendo a intenção, o Gabi tocando a bola de primeira para o Vitor Hugo, e mais uma finalização. Então é toque de primeira, circulação rápida da bola, conseguir achar as entrelinhas, achar as costas dos volantes, e o Flamengo acabou usando um pouco isso. Quando voltou para o segundo tempo, voltou muito pior do que estava no primeiro tempo.
me espantou o fato do Flamengo ter entendido no final do primeiro tempo qual era a vantagem, ter conseguido as finalizações, ter conseguido boas chances na reta final do primeiro tempo, onde é que estava essa vantagem, e aí quando volta para o segundo tempo, parece que ignorou totalmente essa situação, parece que esqueceu onde é que estava a vantagem, e começou a usar esse tipo de bola que eu mostrei aqui, bola longa no Wesley, para ser um contra um aqui, bem, assim, pouco produtivo, né? Para usar um termo bem leve, assim. E aí, de novo, ó, o Ayrton Lucas consegue progredir aqui, conduzir, corredor central, circulação rápida da bola e situação de vantagem. Então eu realmente discordo do São Paulo quando ele fala que a vantagem do jogo estava na vantagem, buscar a vantagem qualitativa, buscar um contra um. Eu discordo bastante dele, me sinto confortável para discordar, porque acho que as imagens estão provando que a melhor situação era o corredor central, era o jogo associativo, era a circulação rápida da bola. O São Paulo tem sido feliz muitas vezes, um pouco infeliz em outras. Importante vitória do Flamengo jogando mal, terceira vitória seguida no campeonato, já se coloca numa situação bem mais confortável na tabela, se aproxima dos líderes e é importante para ganhar confiança. Tem um jogo relativamente fácil não, tem um jogo fácil na quarta-feira pela Libertadores, então tem que jogar bem, tem que vencer bem para poder ir consolidando esses processos, para poder ir ganhando confiança, até porque o jogo de sábado é contra um time bem difícil, que é o Cruzeiro, bem treinado, que vem desempenhando bem. Pessoal, era isso. Obrigado pela companhia. Tamo junto. Forte abraço. Fui, beijo.